Olá, me chamo Esther. E eu, Letícia. E está começando o Juridicamente Falando, o podcast que conecta gerações dentro e fora da faculdade. Para a discussão de hoje, teremos como base os artigos 122 a 124 da Constituição Federal. E hoje nós temos dois ilustres convidados, o Dr. José Santana, advogado, e o policial militar Luiz Drigo. Deixamos as palavras para o convidado. Bom, estou na instituição há 7 anos. Tenho 36 anos e é um prazer vir aqui falar com vocês e expor um pouquinho de como funciona o meio militar e como funcionam os julgamentos de alguns crimes militares. Perfeito, Luiz. Obrigado. Bom, como foi falado, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, parabenizá-los pela iniciativa, né? Achei muito bom essa interação com o nosso público, com os nossos alunos, né? E trazer um tema tão importante aqui para a gente discutir que, infelizmente, na universidade não é falado, né? Trata-se de uma justiça mais antiga do país, 217 anos, e, infelizmente, nas graduações não tem, né? Me apresentando, José Nazareno de Santana, né? Já Santana, sou aqui professor da instituição, advogado já há 25 anos, né? Fui da carreira também do Luiz, né? Tive o prazer de servir a nossa milícia Bandeirantes, como a gente fala assim, né? Sim. Por 14 anos, 6 meses e algumas horas, né? Então, eu tive a oportunidade de servir algumas unidades, e depois me formei em Direito, em 2000, foi quando eu pedi exoneração, e comecei a advogar em alguns cabos de soldados, entre as instituições, e até hoje trabalho, advogo na área, no direito criminal. A gente está aqui na região da região oeste, Osasco, aqui especificamente, né? E estamos aqui à disposição para bater esse papo aqui, trocar essa ideia, né? Trazer informação para o nosso público, de vocês, né? Parabenizar. Muito obrigado. Agora, queríamos fazer uma pergunta para o Dr. José. Pois não. Como é estruturada a justiça militar no Brasil? Muito bem, uma pergunta muito interessante, né? Na verdade, assim, vou até voltar um pouquinho só, 1808, né? Quando um pouquinho só. 1808, de 1º de abril, né, de 1908, é criada a Justiça Militar. Então, se vocês terem uma ideia, a extensão. Então, a Justiça Militar, nessa época, com a vinda da família real para o Brasil, instituída, só que assim, na época, ela tratava de todos os assuntos. Então, comércio, navegação, briga de vizinho, roubo de galinha, enfim, de tudo, e inclusive que a gente fala da caserna, né? Aí eu me permito aqui traduzir para vocês algumas palavras, estava comentando com o Luiz aqui, né? A respeito desse assunto. Caserna é um quartel. Quando fala caserna, é um ambiente militar. Sim. Né? E é criada nesse momento. É claro que as novas constituições foram sendo promulgadas. E hoje, né, com a Constituição de 88, temos aí, como bem foi falado, o artigo 122, né, a questão ela é criada a Justiça Militar no Brasil. Na verdade, ela começa a constar especificamente pertencente ao Poder Judiciário na nossa Constituição. E, por sua vez, é importante também trazer que existe as duas justiças militares. Justiça Militar da União, que vai tratar dos crimes militares das Forças Armadas, e nessa linha de, respeitando a hierarquia e a disciplina, sim, Marinha, Exército e Aeronáutica, tem que ser dessa forma, né? E as polícias militares, Corpos de Bombeiros Militares, que é a Justiça Militar Estadual, que vai tratar dos policiais militares e bombeiros militares. Então, tem a previsão legal, o STM está lá em Brasília, né, que é o Superior Tribunal Militar, que vai julgar aí os crimes militares em nível de última instância, os tribunais superiores. Tá bom? É nesse sentido que é estruturado aí a nossa Justiça Militar. Agora, Luiz, qual é o papel da Polícia Militar na aplicação da Justiça Militar? Então, como funciona hoje? Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Por favor, não, imagina. Aqui eu sou um mero recruta permitido. Imagina. Estamos aqui Os crimes militares hoje, eles são propriamente militares. A Justiça Militar, ela vai julgar apenas os crimes militares. Vai desde o mais simples até um crime mais grave, tirando crimes de homicídio, por exemplo, que ele vai ser julgado pela Justiça Comum. Então, nós temos um regulamento disciplinar
que rege ali a hierarquia de disciplina da Polícia Militar, dos corpos de bombeiros militares, e são policiais militares também que fazem esse julgamento aí. Tem o caso de um capitão que vai a nível de companhia, de primeira instância, e caso não resolva ali na primeira instância, funciona como qualquer parte do judiciário, que vai subir para a segunda instância e até para a terceira instância. Exatamente, perfeitamente. Complementando, se me permite, Luiz, né? A gente também tem que fazer uma observação que existe, eu juro, gente, existe o Código Penal Militar, tá? Eu falo isso que em uma palestra um aluno perguntou assim, professor, mas o crime militar está no Código Penal comum? Não. Existe o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. E lá no Código de Processo Penal Militar, especificamente lá no artigo 9º, ele vai dizer o que é crime militar, né? E vai também trazer essa diferença, onde comete o crime, né? E aí traz uma diferença também que é muito importante, crimes militares em tempo de paz e tempo de guerra. Sim. Vai trazer as duas questões. Então, graças a Deus, né, a gente está aqui num período que não teve nenhum confronto, nem nada, mas tem lá os crimes. E chega até uma questão que, em tempo de guerra, né, nós temos, a gente pergunta, no nosso país existe pena de morte? Sim, né? Perfeitamente. Guerra, no nosso Código Penal Militar está lá. Em tempo de conflito, de guerra, tem lá, e qual é a pena? Morte e execução, né? Então, é importante a gente trazer essa informação aqui, né? Que lá o artigo 9º do Código Penal Militar, ele traz quando é que se caracteriza um crime militar. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, vamos supor que hoje aqui nós estamos na instituição e a corporação, as Forças Armadas estão utilizando uma sala, um espaço para uma operação, alguma coisa nesse sentido. Esse lugar está sob a administração da Justiça Militar. E qualquer fato que aconteça nesse campo, né, em decorrência da função, está aqui o Luiz também, né, será crime militar. De repente, nós estamos em algum lugar, e a gente sabe que ele é policial, e ele tem o dever de agir, claro que dentro de uma cautela, desde que possa agir, e ele pode também cometer um crime militar nesse momento, porque em decorrência da função, né? Então, tem esse bem específico, né? Assim, estaria uma aula aí, né, bastante extensa, né? Se a gente for parar para falar tudo também, vai ficar a tarde toda aqui. A gente está só na ponta do iceberg. Na ponta do iceberg, exatamente, tá bom? Exatamente. É nesse sentido aí. Então, igual o doutor falou, se a faculdade, por exemplo, a Polícia Militar vem aqui e toma aqui como base militar ali, pode ser por uma tarde só, para fazer uma operação e tudo mais. Chamou todo mundo aqui, veio para cá. Estou falando assim de forma mais simples para vocês entenderem. Então, trouxe aqui um pelotão para cá para fazer uma reunião ali para determinada operação. Tudo que acontecer ali é ambiente militar. Então, qualquer crime que for cometido ali vai ser um crime militar. Desde o mais simples até o mais grave, né? Até o mais grave. E tudo que acontecer que for crime militar é o TJM, o Tribunal de Justiça Militar, que vai ser responsável para fazer esse julgamento. Sim. Agora, para o doutor José. Pois não. Quais são os principais desafios enfrentados pela Justiça Militar em relação à sua competência? Olha, eu penso que hoje seria a questão do conhecimento mesmo. Eu acho que o grande desafio é esse. Infelizmente, como eu disse na minha fala anterior, né, quando a gente iniciou aqui, é a falta de conhecimento, né? Então, eu penso que deveria sim, eu sou um dos... a gente luta, a gente busca que seja divulgada a Justiça Militar. Em vários congressos a gente já participou aí, né? Então é importante que pudesse isso ter na graduação, inclusive no exame de ordem da OAB, né? E por que eu falo isso, gente? É a justiça mais antiga do país, onde tudo começou, né? Onde tratava de todos os assuntos lá na Justiça Militar, e depois foi processo civil, e foi, né, a estrutura que temos hoje. Então, eu penso que seja o conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, né? E aí eu vou aqui observar. Então, assim, a Justiça Militar no nosso país, né? Estado de São Paulo tem o Tribunal de Justiça Militar, a única que tem tribunal
São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São os únicos estados que têm a estrutura da Justiça Militar. E é ligada ao Poder Judiciário. Os outros estados são varas, né? E, assim, claro que a emenda 45, quem nos assiste aqui, né, vai saber que eu estou falando, né, que mudou a estrutura, chamava-se auditoria militar. Então, primeira auditoria, segunda, terceira, quarta. Hoje nós temos 8 em São Paulo, 6, não me engano, acho que são 8. Não tem 8 auditorias, que seriam auditorias militares, que vai tratar de vários crimes, né? Então, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Então, eles vão julgar lá os policiais e bombeiros militares, né? É diferente de outros estados. E aí, assim, o que eu faço uma observação, na Polícia Militar, a gente já não tem tanto esse desafio que você está dizendo, de ter dificuldades. Por quê? Por exemplo, os oficiais, né? A academia que eles fazem são 5 anos. Para passar nessa academia tem todo um vestibular, é muito concorrido. E ele fica 5 anos estudando e o curso deles, na maioria, é de direito. Tanto é verdade que os oficiais, eles saindo da academia, eles podem vir em uma faculdade e fazer 2 anos, eles são formados em direito também, porque a maioria do curso são assim. Sim. E os praças, né? Como o nosso colega, o Luiz, cabo, se for para sargento, ele vai ter o curso de formação e também é direcionado para direito. Então, nas polícias militares existe esse, como é que eu posso dizer, esse conhecimento, né? Há esse treinamento, esse conhecimento para lá. Já nas Forças Armadas não, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Existe lá os conselhos, né? Os locais que tratam de disciplina, de crimes militares, mas eles, infelizmente, ainda eles não têm, eles têm noções muito básicas de direito. E eu acho que aí deveria, ao meu ver, deveria ter um pouco mais essa informação, deveriam ter esse conhecimento para evitar a prática de injustiça que a gente sabe que acontece bastante. Sim, muito. Né? Que é um desafio muito grande aí. Agora falando sobre crimes militares e processos. Luiz, quais são os tipos de crimes que são julgados pela Justiça Militar? São vários, né? Na verdade. Vou usar como exemplo aqui, tipo, um militar para militar. A Esther, por exemplo. Eu sou policial militar. Eu me envolvo ali numa briga de trânsito, por exemplo. Eu não sei que você é policial militar. Se a gente entra ali em vias de fato, ali, por exemplo, a gente troca soco ali e tal, chegou uma equipe ali, fala, os dois são militares, é crime militar, independente se eu saiba que você é ou não. Então, isso gera documento, vai todo mundo para ser ouvido lá na parte de justiça e disciplina da Polícia Militar, aí depois vai seguir o processo normal. Esse processo funciona como um processo. Você foi lá e fez uma queixa lá na Justiça Comum, por exemplo. Esse processo ele não vai ser arquivado só porque o doutor é meu amigo. Tem insumos legais ali para o juiz ir lá e arquivar esse processo. Tem vários crimes militares. Dormir em serviço, falta ao serviço, gravíssimo. Atraso. Tudo você vai ser comunicado formalmente. Não é igual no seu trabalho comum, no seu trabalho civil, que você foi lá, cheguei 15 minutos atrasado. Tudo bem, vai passar. Não, na polícia não funciona assim. Você chegou atrasado, você faltou, você vai responder por aquilo. E é por escrito, não é? Você vai responder, seu chefe chamou lá, te chamou e você vai simplesmente falar, eu atrasei porque o pneu do carro furou. Não é assim que funciona na polícia. Ou você, lá é a ferro e fogo, ou você faz tudo certinho ali, mas você vai responder isso formalmente. Deserção, por exemplo, que é um crime gravíssimo, né? Sim. Se o policial militar, ele tem que estar lá, apareceu na escala de serviço, ele tem que comparecer amanhã para trabalhar. Ele ficou ali, deserto ali, não deu notícia, a polícia vai na casa dele, não conseguiu contato. A partir do 9º dia, ele vai ficar procurado. É isso, né? Exatamente, exatamente. Que é um crime gravíssimo dentro de um ambiente militar. E isso vai gerar sanções muito graves. Com certeza, ele vai ser excluído do quadro de praças ali e ainda vai ficar preso, né? Exatamente.
Mas é pior do que eu imaginava. Não, verdade. Tem vários importante. crimes, vários Meu crimes. E Deus. até, eu vou trazer até uma polêmica aqui para vocês, né? Vocês talvez não saibam, né? Mas, por exemplo, pederastia. Que é isso, né? Atos homossexuais dentro da caserna, dentro do quartel, é crime militar. Entendeu? Isso é inadmissível. Né? Um crime, assim, trazendo uma polêmica aqui para quem nos assiste, mas é uma realidade. Já teve vários julgados, vários órgãos, né, ligados à religião, partidos políticos, enfim, tentando declarar inconstitucional esse artigo, né, que é o 325, se eu não me engano, que vai falar dessa questão aqui. E não conseguiram. Por quê, gente? A gente tem que fazer uma observação. O militar, ele tem uma regra própria, ele tem um regime próprio ali. Ele entre aspas, aqui, assim, um ser especial ali, regido Sim. por uma legislação especial. Né? Para nós civis, você, de repente, faltar ao serviço, como ele disse aqui, faltou, você vai perder o dia, vai tomar talvez uma suspensão, dependendo, uma advertência, alguma coisa, nesse sentido, nossa, pode ser caracterizado como crime militar. Né? Dormir em serviço. A Abel está lá no serviço, está lá no seu serviço, lá desenvolvendo seu trabalho, de repente dá uma cochiladinha ali, se ele fizer isso, acabou. Está preso. Eu sou escoltado. Escoltado. Tem um presídio próprio militar. Exatamente. Não, presídio Romão Gomes. Exatamente. Você é escoltado. Se te pegar dormindo lá no serviço, é preso. Você vai, te desarmam, embriaguez, entre outros. Faltava respeito com o superior. Né? Então, a gente, assim, são regras que eu até acho de suma importância, né? Que a gente, até falando um pouquinho das escolas, né, civil-militares, né? Que eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas, Maranhão, em Brasília, em outros lugares dos estados, né? A gente participa bem de congressos aí, e você vê a diferença do aluno que é da escola civil-militar e ver o aluno que é da escola pública normal, vamos dizer assim, né? É outra postura, a educação, o respeito com as meninas, com as mulheres, é outro mundo, né? Eu estou aqui, é claro, a gente defende porque a gente gosta da instituição, né? Como eu disse, eu fui da carreira por 14, quase 15 anos, deixei a carreira para advogar e continuo. A gente fala que, como é que se fala? Você deixa a falha, mas ela não te deixa, né? Deixa. Pregna na gente e vai a vida inteira, entendeu? Então, o que ele está dizendo é muito importante isso aí, né? Ter esse cuidado, né, com a carreira, com o policial militar, com militares em geral, porque trata-se de um trabalho diferenciado, né, é outra situação, então não tem fundo de garantia, não tem nada. Se ele for demitido hoje da carreira, sai com a mão na frente ou outra atrás, sem mais nada, entendeu? E uma situação dessa, ele pode perder a carreira, mesmo já tive experiência de clientes faltando meses para se aposentar e quase é demitido. E acabou. Você vai pegar a certidãozinha lá do INSS, né? 29 anos, não sei quantos dias de serviço, levar lá no INSS, averbar e acabou a vida dele, acabou a carreira. Se for só demitido, tá bom, né? Exatamente. Porque tem outras sanções que a gente responde nas 3 esferas, né? Exatamente. Que incrível. Civil, penal e na militar. E administrativo, exatamente. Porque tem alguns crimes que você vai ser demitido ou expulso. Uhum. Só que isso aí, tranquilo. Mas aí você pode ficar preso também. Verdade. Tá assustado. Às vezes, algum crime assim que a gente cometeu aqui acima de 4 anos, com a pena aí acima de 4 anos, você vai ser mandado embora. Uhum. Qualquer coisa que você faça, você num tiroteio ali, numa troca de tiro, você foi ali e alvejou o infrator. Uhum. Mas eu fui e te alvejei também. Eu vou responder pelo seu homicídio também. Às vezes eu sou absolvido na esfera civil, mas aí eu vou ser condenado na militar. E é rua, é cadeia, é assim que funciona. Só não alisa não, né? Todo mundo acha assim, eu vou entrar na polícia porque eu fico bonito, fardado, porque eu vou andar armado, mas vocês não têm ideia da responsabilidade que é carregar uma arma na cintura. Não Com tenho. certeza. Eu tô vendo que eu não tenho. Não é fácil. Para o doutor José, novamente. Pois não. Quais são os principais desafios para a justiça militar no Brasil? Eu volto a falar, na verdade, a gente precisa fazer uma equiparação, né?
Claro, o primeiro ponto que eu volto a dizer é o conhecimento. Levar esse conhecimento para a graduação, né? Nas faculdades de Direito. Isso já acontece na caserna, né? No meio militar e tudo, mas eu penso que levar esse conhecimento evitaria bastante problemas. Eu, como advogado, como ex-militar e advogando há 25 anos na área, a gente percebe que, às vezes, o militar ele incorre em um crime ou uma transgressão disciplinar. É importante a gente diferenciar que o crime, realmente, é o crime militar ou crime comum. A transgressão disciplinar, às vezes, é por falta de conhecimento. E aí ele é punido administrativamente. Né? Pode ser hoje, não mais, mas na minha época você ficava preso também, né? Lá, ainda fica. Hoje ainda fica, dependendo da situação, ainda fica, né? Mas assim, a qualificação realmente, acho que importante também, alguns remédios jurídicos. Por exemplo, eu vou trazer aqui para você a Lei 9.099, que é do Juizado Especial de Pequenas Causas. Ela não pode aplicar na Justiça Militar, que é crimes de menor potencial ofensivo. Então, nós, civis, se você, por exemplo, ameaçar alguém, pena de até 6 meses, de repente você pode ir lá e fazer uma transação penal, lá com o Ministério Público, pagar uma cesta básica, prestar serviço à comunidade, alguma coisa. Eles não podem fazer isso. Lá na legislação falou, a Justiça Militar não aplica. E eu não vejo nenhum problema, até porque em São Paulo, né, já aplicou-se antigamente. Né? Não tinha lá o artigo 98A, lá na própria lei, que trazia, não falava sobre isso, mas depois veio e disse, não pode mais aplicar. Não vi aí, tem várias teses dizendo que afeta a hierarquia, a disciplina, não sei o quê, várias teses assim que, para meu ver, ele também é ser humano, também, né? Ultrapassada já, né? Já estamos em outra época, 1808, né? 2025, passou um tempinho, né? 217 anos, mais ou menos isso. Então, eu penso que algumas medidas, né? O NPP, a Ação de Não Persecução Penal, eu volto a falar, civis novamente, num crime que se você praticar, que a pena for até 4 anos, combinada 4 anos, você pode fazer um acordo com o Ministério Público. Eles não podem fazer isso. Caramba, então, Deus me livre de ser policial. Não é. Né? Quem é picado, né, pela caserna, né, policial, em geral, né, você faz porque você gosta, corre o sangue na veia, né? Sim. E aí faz porque você gosta, você ama a profissão, você gosta de ajudar a sociedade. Mas eu penso que essa questão do conhecimento novamente, não só, claro, para a graduação, o público em geral, e também para o público interno, né, ressaltando as Forças Armadas. Okay. Luiz, existe, e se a resposta for sim, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos policiais militares em relação à justiça militar? Então, igual o doutor falou, só complementar, falta de conhecimento dos policiais também, porque muitas coisas, alguns policiais, eles fazem por não ter conhecimento mesmo. Inclusive, eu estou aqui no curso de Direito para tentar me aprimorar mais e para eu poder orientar melhor a população e não me pegar de mãos atadas em algumas situações também. Então, eu acho que tinha que ter uma reforma, assim, da parte do regulamento, dessa parte de hierarquia e disciplina, porque já está ultrapassado. Numa era que você foca tanto em direitos humanos e você pega e espreme a tropa como se fosse lá em 1800. Não é assim mais. A gente tem que ter outra visão hoje. Não é a mesma polícia, né? dos anos 1980, 2000. Sim. A gente está em 2025. Muita coisa tem que ser revista. Então, eu acho que é isso. É conhecimento e treinamento constante da tropa também. Né? Não só a parte operacional, mas parte de conhecimento, levar mais conhecimento para a tropa também. Até complementando, me permita, né? O Luiz aqui falando, eu, por exemplo, na minha época, quando eu me formei, lá em 88, quando eu fui para a escola de polícia e tal, a gente tinha alguns cursos que hoje não tem mais. A gente tinha um treinamento que era guerrilha contra guerrilha. Por exemplo, né, contra-informação, eram técnicas policiais militares de combate, né, que hoje foi substituída a questão
direitos humanos, né? E bem claro, né, pessoal? O pessoal fala, direitos humanos é o quê? É um trabalho, ele poder trabalhar de forma digna, ele, como policial ou a corporação também, ser orientada para tratar o cidadão bem forma também. humana, né? Não importa se ele praticou um determinado tipo de crime, nada. Todos nós temos direito a uma sentença, um julgamento justo, não é isso? Houve confronto, acontece, mas que haja, e tem que ter um limite para preservar o policial, né? O bombeiro, enfim, toda a corporação, né? Então, assim, hoje nós temos, né? Isso nas reciclagens, né, que eles têm a cada 6 meses, 6 meses tem um ano, né? Eles são reciclados, então, noções de direito, atualização, questão física, procedimento. E eu faço aqui até uma observação, que é muito importante aqui, saúde mental. Sim. Saúde mental teria que ter, assim, um foco, até, né, respondendo uma outra questão, o desafio é tratar dessa pessoa, porque ele lida com tudo que se imaginar de confusão numa sociedade. E aí, ele que é a peça principal ali, não é tratado. Mas é importante que tenha essa inclusive, visão, né? Eles estão até implantando agora essa parte de terapia aí, mas sim. mesmo assim ainda é muito pouco, né? Você passa lá no psicólogo lá uma vez por ano, é muito pouco, né? Não, né? Em relação que você vive no dia a dia, sim. muito pouco. Com certeza, verdade. Agora, sobre desafios e perspectivas, Luiz, como a justiça militar pode ser aprimorada para melhor atender às necessidades da sociedade? É o que a gente já estava meio aqui introduzindo, papo né? Aqui, né? Já falamos algumas situações, né? Eu acho importante falar, se o senhor claro, permite, o senhor me complementa também. Pois não. Nós estamos, igual eu estava falando, nós estamos na outra geração. Uma geração mais enriquecida de conhecimento. Sim. E com oficiais novos, praças novos, outra mentalidade, policiais muito mais questionadores, policiais com a bagagem de conhecimento muito maior. Então, eu creio aí que a perspectiva é que melhora essa parte de direitos humanos, do policial ser tratado também de forma mais digna, mais humanizada. Se isso aí ele sendo tratado assim, a consequência ele vai tratar melhor os... Gentileza gera gentileza, né? Exatamente. Perfeitamente, é isso aí. Então, a parte que eu queria falar era essa, que você sendo bem tratado, você vai tratar bem. E ter uma reforma desse código militar também, que eu acho muito difícil acontecer, mas a gente está... Pelo menos que ele seja melhorado, né? Eu acho que está caminhando para isso, tá? Assim, a gente, como eu disse no início, eu participo de várias comissões, atividades, como essa que a gente está batendo um papo, tratando de determinados assuntos, né? E eu penso que a gente vai acabar chegando lá, né? Sim. A NPP, por exemplo, que eu falei para vocês, a ação de não persecução penal, é um tema que se discute muito, de poder aplicar. E por que não aplicar, né? Já teve, foi até o STM, né? Existe várias instituições brigando que não tem, assim, sempre o argumento que traz, dizendo para que não aplicar, que vai atrapalhar a justiça e a disciplina, né? Mas eu não vejo isso de forma nenhuma. Eu acho que vai no encontro que você acabou de falar, vai tratar o policial, o militar, igual como o ser humano. Claro que pode guardar as suas devidas proporções. Tem certas coisas que na caserna, no meio militar, é diferente. Mas eu penso que sim, que é importante. E mudou bastante. Da minha época para a tua... Nossa, né, hoje a gente está no paraíso comparado ao que eu ouço falar de outros policiais. Né? Pois é. É a questão dos costumes também, né? Nós falamos, a sociedade muda, automaticamente os costumes vão mudando. E aí até, né, assim, o que tem vindo, a gente tem observado bastante, por exemplo, Rio Grande do Sul. A maioria dos policiais lá já estão exigindo curso superior para poder entrar na carreira. Eu acho que é de suma importância isso. Né? Inclusive saiu até agora um decreto, se eu não me engano, do STF, que a partir de 2029 todos que forem fazer o concurso de carreiras policiais têm que ter ensino superior. E quem for para a área de oficialato tem que ter a graduação em Direito. Como já é exigido em outros estados, como Goiás, Minas Gerais. Exatamente. Para você ser oficial,
você tem que ter o curso de Direito. É uma lógica, né, Luiz? Sim. É uma lógica. Imagine, você vai tratar com processo, com procedimentos, com prisão, enfim, né? Você tem que conhecer do direito. Eu acho que é isso aí, não só na polícia, Exatamente. mas deveríamos estender para outros ramos também, né? Que pode ser tema para outro bate-papo aqui, né? Mas é importante, sim. Agora você pensa, você não é formado em Direito. Aí chega lá uma denúncia minha, por exemplo. O Luiz foi lá e agrediu tal pessoa, tal. Você não tem conhecimento jurídico para me julgar. E você julga. Mesmo você não tendo. Exatamente, o que acontece nas Forças Armadas, né? Então, às vezes, principalmente em uma das forças, eu não vou falar qual, porque senão o pessoal pode até se ofender, mas assim, o camarada, ele é, sei lá, engenheiro, ele é formado, ele para ser lá um oficial, ele tem que ter uma formação em engenharia, por exemplo. E aí chega lá e fala assim, tá aqui, o Luiz, esse inquérito aqui você vai tocar. O cara olha assim e fala, meu Deus, o que é um inquérito? Eu sou engenheiro, não sei eu sei fazer conta, eu sei fazer, entendeu? Medir peso, massa, não sei o quê. Ele vai ficar ali. E às vezes eu como advogado, às vezes você te depara, e quando tem uma certa, assim, uma umidade, doutor, eu nunca fiz isso, só pode me auxiliar? Gente, acho que é isso, né? Humanizar. Não, tudo bem, o senhor tem que fazer isso, lê aqui, ali, e sai lá o procedimento. Até porque, se ele fizer mal feito, ele vai responder por aquilo também. Responde. Entendeu? Até por um documento mal redigido, mal você redigido, responde. Exatamente. Documento mal redigido. Como a gente brinca, né? Pessoal que está nos assistindo, isso não existe, mas é uma piadinha. Outro dia eu falei assim na sala, é a historinha, a aluna eu falei assim, animus ferrandi. Isso não existe, mas é uma piadinha, né? Que aí o pessoal lá no meio, né, militar, é animus ferrandi, que se complica, se enrosca mesmo, não tem jeito. Agora... Então seja amiga dos seus comandantes. Vai evitar. Cuidado. Agora para vocês dois. Certo. Qual a importância da conscientização sobre a justiça militar e seus processos? Bom, eu falo assim, é importante porque assim, nós temos para quem não sabe, né, nós temos assim, uma gama de processos de clientes como advogados para tratar. São clientes de forma diferente. Então, vamos lá, ele acabou de falar. Tem os processos administrativos, processos cíveis, processos crime militar e o crime civil. Então, por exemplo, ele numa viatura, de repente ele vem num acompanhamento, hoje não pode mais falar perseguição, não, acompanhamento. Olha, na minha época era perseguição, hoje é acompanhamento. Então, ele está deslocando com outras viaturas, de repente perde o controle da viatura, capota a viatura, morre um companheiro dele na viatura, ele acerta um poste, bate no outro carro, é uma perfeita desgraça ali, né? Então, nós estamos aqui já falando, olha, então temos lá crime militar, porque a viatura, morreu um colega dele. O civil que morreu, lá, um crime, um homicídio lá, né? Enfim, o prejuízo da viatura, o prejuízo do poste ou do órgão lá. E aí, pasme, né? Ele responde por todas essas questões aqui. E aí o pessoal fala, mas o mais grave aí é a vida. Se ele for absolvido, ele vai ser absolvido. Não, ele vai responder todos. Todos. E o que acontece? Então, vamos supor que lá na Justiça Civil, né, que seja lá no Tribunal do Júri, né, que até fazer uma observação aqui, que os policiais militares eles são julgados, os crimes dolosos contra a vida, pelo Tribunal do Júri, igual nós, civis. Já os militares das Forças Armadas, não. Eles são julgados pela Justiça Militar. Tem essas diferenças aí. Mas vamos supor que ele vai lá, como está numa ocorrência dessa, ele venha a ser julgado e absolvido lá na justiça comum e tudo. Muitos policiais, onde eu falo que é importante o conhecimento, ele acha que no processo administrativo que é instaurado dentro da corporação, para avaliar a moral, a conduta dele, se ele vai ser também absolvido. Não, pelo contrário, ele pode ser demitido, exonerado da carreira. Entenderam? Então, todo esse conhecimento que eu acho de suma importância. Então, por exemplo, se for casado, faleceu nessa ocorrência, a esposa, a viúva tem o direito à pensão, tem o seguro, né? Tem as questões dos ex-combatentes que foi para a Segunda Guerra Mundial. Existe ainda certas discussões, por exemplo, o combatente, sei lá, o meu avô que foi na Segunda Guerra, a filha dele poderá receber a pensão, depois teve algumas mudanças. A viúva,
né, dele. Então, tem várias coisas. Acidente em serviço. De repente, ele existe bastante. É um tema também que a gente pode um dia tratar, né, o pessoal da Associação de Deficientes, né, da Polícia Militar. Com policiais militares, que em serviço ficaram inválidos e estão lá, né, defendendo a sociedade. Então, o que acontece? Olha só a gama de... Estou falando só um pouquinho de serviço que você pode prestar, né? Então, para a advocacia, para todos, é interessante que desse essa atenção e saber disso, né? As Forças Armadas em combate, em GLO. O que é a GLO? Né? O pessoal, por exemplo, mais comum, Rio de Janeiro, né? O pessoal baixa lá uma determinação para que as Forças Armadas também, junto com as polícias militares, possam patrulhar e trazer a segurança e a estabilidade para aquela região. O militar, lá que ele é preparado para a guerra e não para policiamento, como aconteceu um certo tempo, deu 200 e poucos tiros num veículo, né? Que coisa que o policial militar não ia fazer isso, que ele sabe que tem técnica para isso, né? Então, olha só, e esse policial, esse militar das Forças Armadas vai responder um crime militar, vai ser julgado, vai ser exonerado, e ele não tem conhecimento, nada. E também o advogado, né, o profissional do direito, que vai defender ele, não tem conhecimento desses detalhes da caserna. E aí acaba prestando um mau serviço, né? Então, eu acho que é de suma importância o conhecimento, eu bato nessa tecla, conhecimento, né, e trazer para que as pessoas possam saber que existe esse ramo do direito também que poderá ser bem utilizado aí por todos nós. Falou tudo. Agora, estamos no quadro Mito ou Verdade. Deixamos aqui na mesa para os convidados uns envelopinhos e vocês se sintam livres para quem vai começar e escolher. Perfeito. Vamos pegar aqui, então, primeiro aqui para a gente verificar com a pergunta aqui, né? Vamos lá. Aqui, ó. É possível recorrer de decisões da Justiça Militar ao Supremo Tribunal Federal? Perfeitamente. Completamente perfeito. Podemos chegar até lá, entendeu? É claro que na Justiça Militar, até faço aqui um adendo, né, só para a gente poder conhecer o julgamento na Justiça Militar. Então, por exemplo, crimes militares. Né, aconteceu, vou dar exemplo aqui nas polícias militares. Então, existe lá uma seção que chama SJD, Justiça e Disciplina, ou o plantão judiciário. Né? Então, aconteceu um flagrante, é como se fosse um delegado de polícia. Então, tem o oficial, vai autuar em flagrante esse policial, todo o procedimento vamos dizer, de inquérito, ele é encaminhado para a Justiça Militar, aqui, no caso aqui de São Paulo, TJM-SP, chega lá, vai para uma das auditorias, o Ministério Público também militar lá, né? Ele é civil, ele é deslocado do Ministério Público para atuar na Justiça Militar. E lá, ele verificando se preenche os requisitos da denúncia, ele vai oferecer a denúncia, quer dizer, vai processar esse militar. Ele, por sua vez, igual na justiça comum, vai ser citado, vai apresentar a resposta à acusação, a defesa dele, e depois tem todo o procedimento lá na própria auditoria militar do julgamento. Então, vai ter a ampla defesa, o contraditório e tudo, e ao final, o conselho, só que aí tem uma observação lá são 5 juízes, então são 4 juízes militares e um civil. Então, o civil ele é de carreira, ele presta concurso para isso, e os 4 militares, que tem que ser mais antigo daquele militar que está sendo julgado, que vai também julgar junto com o juiz. Então, a gente fala que é o escabinato, essa formação. Muito bem. Feito o contraditório da defesa, ao final, o Conselho de Justiça vai prolatar uma sentença e vai considerar se é absolvido ou condenado, enfim, ou parcialmente e tudo. Claro que aqui lembrando, né, em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, existem os tribunais. O que acontece? Então, aquele que se julga, que entender que não está satisfatório com a sentença, vai recorrer para o Tribunal de Justiça. Muito bem. O tribunal, que fica, aqui no caso em São Paulo, fica no segundo andar. Vai ter lá o julgamento também, não contente, vai até o STM e também ao Supremo Tribunal Federal. Isso, ou STF, STJ, TJ, normalmente segue o mesmo caminho. Okay. Tá bom? É isso aí. Você pode pegar os outros também. Vamos lá, então tá jóia. Vamos ver aqui já se... O que mais aqui? Qualquer policial pode ser julgado pela Justiça Militar? Qualquer não, só o policial militar. Né? Policial civil, ele vai ser julgado pela Justiça Comum. Então, a Justiça Militar ele vai julgar
os policiais militares, no caso estadual, né? E os militares, no caso aqui policiais, a pergunta nesse sentido, que isso Ativa ou não? Ativa ou não. Inclusive, Quem está você aposentado pode responder também. Nossa. pode responder o processo Sim. penal militar lá. Entendeu? Eu já tive a oportunidade de julgar. É triste, né? Porque aí o antigão, a gente fala, né? Tá bem, né, já bem velhinho lá, fala, poxa, depois no final da carreira vou arrumar uma confusão dessa e acontece, gente. Acontece. Né? No lugar errado, na hora errada, e não tem jeito. Então, que fique bem claro, né? Apenas policiais militares, tá? Vamos ver o outro? Vamos lá. A nossa última aqui. Todos os crimes cometidos por policiais militares são julgados pela Justiça Militar? Então, não, né? Assim, bem claro, assim, os crimes de natureza militar. É claro que, como eu disse anteriormente, ele pode, de repente, praticar um homicídio ou algum outro tipo de crime, né? Que aí vai ser julgado pela Justiça Comum. A exemplo, Maria da Penha, por exemplo, né? Ele teve lá uma discussão com a esposa e tal, né? Claro, de repente praticou lesão corporal ou tentativa de homicídio, enfim, né? Ele vai lá, a medida protetiva, né, da Maria da Penha vai ser pela Justiça Comum. Mas os outros crimes que caracteriza, de acordo com o artigo 9º, né, que é os crimes lá tipicamente militares, propriamente militares, Justiça Militar, os não pela Justiça Comum. Tá bom? Só complementar. Claro, por favor. A palavra do senhor. Se você cometeu algum crime lá, Maria da Penha, por exemplo, o oficial de justiça ele não vai na minha casa, ele vai no quartel, ele vai entregar essa intimação ou essa citação no quartel. Eu não vou receber nada na minha casa. Então, nada fica em segredo. Todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo vai ficar sabendo. Você está batendo essa mulher, então. É que, na verdade, né, o servidor público, né, Luiz, complementando a tua fala, ele é intimado na pessoa do seu chefe superior, assim, no caso militar. Por isso, assim, qualquer medida, né, às vezes pode ser que não saiba, né, mas aí ele vai intimar, citar o comandante, para o comandante tomar providência com relação a ele. Então, ele é requisitado para uma audiência, para um fato que aconteceu na pessoa do comandante, né? Então, é esse caminho aí. Quando chega lá e ele... É requisitado, né? Você vai, chama o policial militar lá para ele prestar esclarecimento. Isso pode ser até uma conversa informal ali, porque às vezes chega uma denúncia sem pé nem cabeça. Ele vai lá e fala, aconteceu isso, chegou a denúncia aqui sobre isso. Ele fala, não foi isso, aconteceu isso. Aí eles vão lá, fazem o documento, volta pro órgão lá que emitiu, aí eles vão analisar se tem cabimento ou não, se prossegue com o processo ou não. Perfeito, isso aí. É isso? Sim, verdade, é isso aí. Tá ficando bom. É isso aí. Minha vez agora? Sua vez agora. Meu Deus do céu. Mito ou verdade aí, né? A hierarquia militar influencia o julgamento dentro da justiça militar? Sim. Porque, igual a gente falou no começo, porque é dividido, o quadro de policiais são divididos. O quadro de praças, que é, no caso aqui eu estou, e o quadro de oficiais. Teoricamente, eles vão ter a mesma dosimetria, né? Só que lá eles vão ser julgados Conselho especial, né? Conselho especial, e eu vou ser julgado por Conselho de Justiça. Conselho de Justiça. Não que uma pessoa de hierarquia maior vai ser mais beneficiada Não, ou... isso aí não existe. Lá, não como existe. eu brinquei lá, ânimos ferrandi, né? O negócio pega para Igual, todos eles. Né? igual eu falei lá no começo, chegou qualquer denúncia, eles vão analisar, não vão ali, porque eu sou amigo do comandante, esse processo vai ser arquivado. Não é assim. Não é assim. É totalmente imparcial. Totalmente imparcial. E até mais rígido do que se fosse a justiça comum. Bem mais rígido. Com certeza. As penas aplicadas pela justiça militar são as mesmas da justiça comum? Não. Depende também, né? Depende muito, Depende de cada crime. Né? Depende de cada crime. Tem... Pode me complementar. Não, assim... sabe mais a fundo. Por exemplo, a gente vê no Código Penal Comum, tá lá, pena de 2 a 4. Né? Lá na Justiça Militar, a pena até 8.
entendeu? Começa, nem fala o início, vai até 8. Quer dizer, sempre são muito rigorosos nessa questão, né? Como a gente fala vulgarmente, o pessoal não alisa, não. Né? É muito... todo rigor. Exatamente. Inclusive, até me permita fazer uma observação aqui, 96, já talvez vocês nem nascido, não era ainda, né? Pois é. Mas o que se falava, né? Só para você ter uma ideia, como essa vai em encontro com essa pergunta aqui. Se discutia as questões políticas da época, falava que a justiça militar, como se diz, era parcial. Eles usavam um termo entre aspas. Passava a mão no policial. Era julgado, né, davam uns panos quentes, vamos dizer assim. E aí, eu lembro que naquela época, 96, 91, né, Carandiru, e aí começou essa discussão toda, não, a justiça militar nessa época julgava os crimes militares, os crimes dolosos contra a vida. E aí houve uma comoção política e não sei o que lá, que tem que deslocar, porque o tribunal do júri vai ser mais imparcial e não sei o que lá. Eu vou, assim, trazer um número para vocês. Vamos supor, lá na justiça militar, sei lá, 100 policiais eram absolvidos, mais ou menos. Né, tal. Aí deslocou a competência. Em 92 teve uma lei própria dizendo, olha, deslocou a competência para o tribunal do júri julgar, igual nós. Todos os crimes contra a vida. Tirou da justiça militar e mandou para eles lá. Muito bem. 3 mil, né, sei lá, 3 milhões, uma coisa assim absurda. Ou seja, o tribunal do júri absolvia muito mais do que a justiça militar. O que significa isso? Que vai de encontro aqui. É mais rigoroso. É mais rigoroso, a pena é mais, entendeu? Não que assim eles queiram prejudicá-los, mas lá, por tratar da moral, da ética, tem outros valores, é totalmente diferente. E aí, assim, são muito severos. Né? Realmente, 2 e 2 é 4. Não é igual de falar na brinca. Não tem comoção. Não tem comoção, não. Não tem comoção, não, é aquilo. Exatamente. E bateu o martelo, aquilo já era. Acabou. Entendeu? Preto no branco. Acho que ela está querendo, já não quer mais ficar pensava em ser militar, desistindo da carreira. Né? Mas acho que eu vou ser militar. Não, acabei de desistir. Melhor não, né? Policiais militares só são julgados na justiça militar quando o crime ocorre em serviço? Não. É o caso do tribunal do júri. Crimes contra a vida vai ser julgado pela justiça comum. Uhum. Então, teve até uma súmula que o STF sancionou agora, que falou que os crimes contra a vida a justiça militar não pode interferir mais. Né? Então, assim, continua os policiais militares, né, as forças auxiliares, vai tratar do tribunal do júri mesmo, né? A questão que eu trouxe aqui para vocês na fala anterior é com relação às Forças Armadas, né? Porque aí é um outro... Como é que eu posso dizer? É um outro... Outra esfera, né? Sim. E assim, até porque a Constituição, ela trata disso. Né? Ela fala que são justiças diferenciadas. JMU, Justiça Militar da União. TJM, Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Minas Gerais, enfim. E também... A função que desenvolve cada um é diferente. Aqui, o policial, o bombeiro, enfim, o pessoal vai tratar da sociedade ali, das pessoas. Né? O militar das Forças Armadas é uma outra atividade. Em caso de combate, em treinamento, enfim. E claro que a gente tem utilizado bastante eles, né? Tem utilizado bastante com relação às catástrofes aí no nosso país, uma hora até terremoto, né? Né? Alagamento, outras coisas, eles estão aí para isso, para servir a pátria, para ajudar a sociedade, né? Mas são diferenciados. Né? As competências de cada um são outras, né? Não dá para misturar uma com a outra. Caso mais específico, assim, o crime contra a vida. Né? Contra a vida, é o que é o mais... Envolveu morte... Quem vai julgar é a justiça comum. Com certeza. Perfeito? Sim. Dentro desse assunto que a gente pautou hoje, teria algum conselho, alguma visão que vocês gostariam de passar para quem está nos assistindo? Perfeitamente. Quem se interessa por essa área, né, precisa estudar. Né? E aí eu falo estudar não só a questão, a legislação, mas história também, para saber como é que começou tudo isso.
Por quê? Algumas forças armadas, alguns estados, polícias, né, por exemplo, o Sul, a Brigada Militar, né, são tradicionais. Porque ela é a Polícia Militar, só que o nome se dá Brigada Militar. Isso. Mas eles têm, assim, a tradição. E a pessoa que... Né, eu digo a pessoa porque hoje a mulher, é muito comum as mulheres também estar nesse meio. Né? Então, tem a questão da tradição, né, da hierarquia, da disciplina, do amor à pátria, daquela coisa do respeito às pessoas, enfim, né? Então, é importante você estudar isso também e conhecer esse meio. Né? Hoje, existem muitas comissões, por exemplo, a OAB, né? Todos os estados, as subseções, têm as comissões de direito militar, de segurança pública. É um caminho você se ambientar. Para quem nunca serviu, para quem nunca teve nas Forças Armadas, ou não conhece nada de contato, é importante fazer isso, né? É importante fazer parte das comissões, participar das palestras. O trabalho igual de vocês aqui, né? Quero mais uma vez parabenizá-los pela a iniciativa, né? Isso é trazer conhecimento pro leigo, né? Abre a cabeça. Então, abre a cabeça da pessoa, né? Então, é importante ter esse conhecimento, saber como é que funciona, visitar as unidades militares, entrevistar, entendeu? É se jogar, né? Vocês mais jovens falam. E para poder realmente conhecer e poder atuar nessa área. E já tem até cursos hoje, né, de segurança pública, pós-graduação em direito militar. Vários, né? Tem curso de extensão. De extensão, né? sim. Entendeu? Vários eventos nesse ramo do direito, entendeu? Muito interessante. Quer passar alguma coisa? A parte é só. Tá certo. Por fim, nós gostaríamos de agradecer a disponibilidade de vocês por terem, né, abdicado de um tempo para estar aqui conosco. Desejamos vê-los em próximos episódios. Quem sabe falando sobre outros temas, a gente pode trazer mais coisas. E é isso, nós agradecemos. Cremos que o dia de hoje foi muito útil, até para os telespectadores. Foram várias dúvidas sanadas, várias coisas. Eu saí um pouco. Vai ficar um pouco com medo. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agradecemos. Obrigado. E você aí do outro lado, agradecemos por ter nos acompanhado até aqui e até o próximo episódio.